20h03, nós podemos começar, me dá um ok? Posso começar? E agora vocês estão me vendo? Sim, agora sim. Tá bem. Muito bem, então nós vamos iniciar a nossa primeira noite de formação. Com alegria queremos acolher todos os que estão na sala conosco e também aqueles que estão nos acompanhando através do YouTube. Essa formação foi pensada, planejada pela equipe vocacional, pelo SAV da Diocese de Cruz Alta, né? Então, com alegria, a gente acolhe os nossos animadores e animadoras vocacionais leigos da nossa diocese e de todas as dioceses vizinhas, acolhemos também quem de fora do Rio Grande do Sul, todos os que estão aí nos acompanhando e participando conosco nesta noite, da nossa primeira noite de formação, com o tema Espiritualidade Vocacional, com o nosso bispo Dom Adelar. Para quem não me conhece, irmã Maristela Ganassini, da Congregação das Irmãs Filhas do Sagrado Coração de Jesus, faço parte da equipe vocacional aqui da Diocese de Cruz Alta e moro em Ijuí. E também apresento, eu disse que eu ia fazer uma leitura, e vou ter que fazer uma leitura apresentando o nosso assessor da noite, né? Então, nosso assessor da noite, Dom Adelar Baruffi, nosso bispo diocesano da Diocese de Cruz Alta, natural de Coronel Pilar, nasceu 19 de outubro, o ano não precisa a gente contar, né? 69. Ah, tá, então tá bom. Muito bem. Ingressou no seminário aos 15 anos, possui formação em Filosofia e Teologia pela PUC do Rio Grande do Sul, recebeu ordenação presbiteral em 22 de janeiro de 1995, comemoramos neste ano o seu jubileu, 25 anos de sacerdócio, e foi nomeado bispo pelo Papa Francisco em 17 de dezembro de 2014. Sua ordenação episcopal foi realizada no dia 7 de março de 2015, no Santuário Diocesano de Santo Antônio Bento Gonçalves, sendo empossado bispo diocesano da Diocese de Cruz Alta no dia 15 de março. Dom Adelar é mestre em teologia e especialista em espiritualidade pela Pontifícia Faculdade Teológica Teresiana em Roma. E na nossa diocese, sempre muito atuante com a equipe vocacional, setor de juventude e todas as demais pastorais, é o nosso pastor, então. Que bom, que alegria. O senhor pode também dar o seu boa noite para quem está aí nos acompanhando, para que assim possamos começar a nossa primeira noite de formação. Mas antes, eu gostaria de solicitar que todos os microfones estão fechados e depois do decorrer da conversa de Dom Adelar, que a gente possa enviar as perguntas através do chat que tem aí. O chatzinho lá embaixo tem um balãozinho, ou pelo YouTube, que aí a gente vai selecionando e organizando no decorrer as perguntas a serem feitas para Dom Adelar. Claro que se eu fico sabendo de algum treino... Boa noite, irmã Maristela. Boa noite a todos os que estão nos acompanhando neste momento. Boa noite aos seminaristas, os padres, as irmãs. Boa noite a todos os nossos leigos e leigas que acompanham o serviço de animação vocacional nas paróquias e fazem esse trabalho bem próximo dos jovens para poder acompanhá-los na sua missão. Muito bem. Então, com esse tema, nós vamos iniciar o nosso momento também de oração, pedindo, rezando, dentro da ação evangelizadora, a cada comunidade, uma nova vocação. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Então, a gente vai, Dom Adelar e eu vamos nos intercalar e vamos rezar 3 Ave Marias. Eu rezo Ave Maria, Dom Adelar responde. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém.
Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. E nós vamos ouvir o texto bíblico que vai nos nortear nessa conversa. Para quem quiser e estiver com a sua Bíblia ao alcance, o texto bíblico é 1 Samuel 3, 1 a 10. 1 Samuel 3, 1 a 10. O menino Samuel servia a Javé sob as ordens de Eli. A palavra de Javé se manifestava raramente nesse tempo e as visões não eram frequentes. Certo dia, Eli estava deitado em seu quarto. Seus olhos começavam a enfraquecer e ele já não podia enxergar. A lâmpada do santuário ainda não tinha sido apagada e Samuel estava deitado no santuário de Javé, onde se encontrava a arca de Deus. Javé chamou: Samuel, Samuel. Ele respondeu: estou aqui. E ele foi correndo para junto de Eli e disse: estou aqui. O Senhor me chamou? Eli respondeu: não, eu não chamei você. Vá se deitar. Samuel foi se deitar e Javé o chamou outra vez. Samuel se levantou, foi até onde Eli estava e lhe disse: estou aqui. O Senhor me chamou? Ele respondeu: não chamei você, meu filho. Vá se deitar. Samuel ainda não conhecia a Javé e a palavra de Javé não lhe tinha sido revelada. Javé tornou a chamar Samuel pela terceira vez. Samuel se levantou, foi onde Eli estava e lhe disse: estou aqui. O Senhor me chamou? Então Eli percebeu que era Javé quem estava chamando o menino e disse a Samuel: vá e fique deitado. Se alguém chamar você de novo, diga: fala, Javé, que o teu servo escuta. E Samuel foi se deitar no seu lugar. Javé se apresentou e o chamou como antes: Samuel, Samuel. Então Samuel respondeu: fala, que o teu servo escuta. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Obrigado, irmã Maristela. Então, começamos com esse texto bíblico. Já saudei a todos vocês que estão aí presentes. Olha que alegria grande nós podermos compartilhar sobre algo tão essencial, tão importante da nossa vida. O menino Samuel estava na casa de Deus. Não é pouco. Ele estava lá na casa de Deus e estava à escuta. Estava dormindo, mas estava atento também àquele que podia chamá-lo. Lá pelas tantas, no finalzinho, na terceira interrogação, eis que Samuel responde assim: fala, Senhor, o teu servo escuta. Esta é a espiritualidade vocacional. Fala, Senhor, o teu servo escuta. Estamos falando de Deus, estamos falando do servo, estamos falando de alguém que escuta, que se põe à escuta do Senhor. Uma vez, duas vezes, três vezes. Esse texto, inclusive, foi tomado pelo Papa Francisco para falar da vocação, no escrito que ele fez no documento sobre os jovens. Nós vamos falar, nesse momento,
dois grandes pontos. O primeiro grande ponto, quem está me ouvindo pode acompanhar. Eu não consegui fazer os slides que o Padre Eliseu me pediu, então eu vou falando assim com as minhas folhas aqui. E quem quiser pode, então, acompanhar esse momento importante. A nossa vocação, ela é essencialmente espiritual. Espiritualidade e vocacional são duas palavras que andam muito, muito próximas. Tem como existir uma vocação que não seja por meio da nossa fé, da nossa espiritualidade? Acho que não tem, né? O que estamos dizendo com isso? Que, de fato, muitas vezes, as pessoas chamam de vocação aquilo que é dito de maneira inapropriada. Por exemplo, quando uma turma conclui o ensino médio, e aí são convidados a fazer um teste vocacional. Não se trata desta vocação. Aqui nós falamos do escutar a Deus. E, portanto, não é que aquela esteja errada, mas a palavra é inapropriada, não é apropriada para ser usada naquele momento. E por que não é? Não é porque no centro da profissão está a pessoa. Eu me adapto melhor, eu tenho tais características, eu posso conseguir um sucesso melhor se eu seguir esta vocação, esta profissão, e não a outra. Com a vocação é diferente, porque ali nós estamos lidando com Deus, aquele a quem queremos escutar, não somente a nós mesmos. Eu vou recordar para a gente, respondendo à grande vocação, à grande pergunta, o que é a espiritualidade vocacional? Em primeiro lugar, nós precisamos olhar para nós mesmos. E nós precisamos fazer uma mudança antropológica. Vou explicar essa expressão. No meio do banho das gurias. Uma expressão de que significa o quê? A mudança daquilo que nós compreendemos sobre a nossa vida. Nada problema, né? De que a nossa vida não é baseada unicamente baseada naquilo que nós queremos, naquilo que nós buscamos. Porque o ser humano é feito para comunhão, ele é feito para sair... Como é que ela deu banho? Botou água... Terminou o banho. Só um momento. Solange, por gentileza, desliga seu microfone. Solange, por favor, desligue seu microfone. O anfitrião da reunião também pode desligar o de todos. Eu já desliguei. Meu Deus. Tá. Desculpa, dona Adelar. Tudo bem, não tem problema. Então, vou retornar. Estava falando de um pressuposto importante para a gente ter presente, para compreender o que é vocação. A vocação é quando nós conseguimos sair de nós mesmos, daquela perguntinha que às vezes nos incomoda, o que é bom para mim, o que eu faço para ser feliz. Não é esta a pergunta fundamental. Até se o Padre Eliseu consegue me colocar no centro da tela, para mim fica um pouquinho melhor. Não sei se ele consegue fazer isso. Pode ser, Padre Eliseu. E aí, a mudança antropológica, ela ajuda a superarmos o individualismo. Esse é o grande problema do nosso tempo. Superarmos o individualismo. Porque no individualismo nós não conseguimos encontrar a nossa vocação. Não conseguimos. Agora, quando nós nos voltamos para fora de nós mesmos, eu citei até o livro do Gênesis, o homem se encontra diante da mulher, a mulher diante do homem. E eles se encontram e encontram a sua missão diante de Deus. Então, sair de si mesmo, superar a visão estritamente individualista. Esse é um problemão do nosso tempo. Um problema grande do nosso tempo, o individualismo. O nosso Papa Francisco, ele nos ajudou a entender
sobretudo, que a grande pergunta que nós precisamos fazer, os jovens precisam fazer, não é quem sou eu, mas para quem eu sou, qual é a minha missão. Esta é a mudança de perspectiva quando, humanamente, damos espaço para que haja um outro que me fale, não só aquilo que eu acho, aquilo que eu penso, aquilo que eu gosto, aquilo que a verdade que eu tenho dentro de mim. Existe um de fora, um Deus que me fala, uma palavra que eu dou espaço para que entre em minha vida. Então, essa primeira grande mudança, uma mudança antropológica. A segunda grande mudança, qual que é? É a nossa relação com Deus. Como nós compreendemos Deus na nossa vida? Porque, de fato, o grande problema aqui é quando nós ficamos indiferentes a Deus. Né? O que Deus significa para mim? Em primeiro lugar, que nós somos pessoas amadas, porque se nós damos a possibilidade que alguém de fora olhe por mim e me chama a superar o meu individualismo, então eu compreendo que o meu encontro com ele, com Deus, vai fazer com que a minha vida tenha um sentido. Quem somos nós? Então, somos pessoas que, com a palavra, com a realidade, nós conseguimos, então, descobrir a missão em nossa vida. A nossa relação com Deus é uma relação de quem sempre se sente profundamente amado por Ele. Isto vale para todas as vocações? Vale para todas as vocações. Vale para quem se dispõe a se casar, né? Ou um rapaz, uma moça, que não só se sente amado um pelo outro, mas que tem um amor que os une, que é maior. E o sim que eles vão dar um para o outro é um sim que ele pressupõe um Deus que os ama profundamente. Então, qual que é a dinâmica da vocação? A dinâmica da vocação é uma resposta generosa a Deus que nos ama. Recordemos lá, Samuel, fala, Senhor, o teu servo te escuta. A escuta de alguém que o ama, que o acompanha, que o amou, que acompanha os passos da sua vida e que o conduz para que ele possa viver a sua missão. Tudo bem? Então, o modo como compreendemos a Deus, a mudança que nós fazemos em nossa vida também. Terceiro pressuposto importante para nós podermos viver e compreender a nossa vocação. Qual que é? A nossa comunhão com a igreja. Isto é, o modo como nós nos sentimos igreja. Aqui na nossa diocese, de Cruz Alta, graças a Deus, eu creio que nós começamos muito bem o caminho de formação dos nossos diáconos permanentes. Quando começamos o processo de escolha dos candidatos, nós pedimos assim, que a comunidade, o padre, a paróquia, o conselho, indique alguns candidatos que são de igreja. Sem amor à igreja, não é possível viver nenhuma vocação. Nenhuma? Nem a vocação matrimonial, nem a vocação à vida consagrada. Ele não voltou ainda, Paulo. Padre Eliseu, o senhor fechou o áudio do Dom Delar. Eu fechei todo. Foi ele que fechou sem fechar querer. Individual. Pronto, eu parei aonde? Deu. Eu parei aonde para falar? O senhor parou de falar quando dizia que nenhuma vocação existe se não houver amor à igreja. A igreja. Oh, Sem amor à então igreja, não há vocação. Isso.
O terceiro pressuposto, então, da vocação é sentir-se com os pés e com as raízes no chão. Na realidade, no mundo, que é a nossa igreja. Nos sentimos igreja, nós sentimos que nós fazemos parte dela. Amamos a igreja. Todas as vocações têm que amar a igreja. No momento em que eu sou azedo e crítico, eu não posso viver a minha vocação. Amar como ela é. Amar o bispo que você tem, do jeito que ele é. Amar o padre que você tem. Amar as irmãs. Amar a vida matrimonial. Amar. Sentir a comunhão com a nossa igreja, com o nosso Papa, com as orientações pastorais, com as orientações espirituais. Aqui nós temos toda a diferença de algum pressuposto da nossa vida, da nossa vocação. Outro Dom ponto Adelar, importante. Sim. Dom Adelar, só um minuto. Ainda temos, desculpa ser chata, mas temos dá interferência na sua voz, porque temos pessoas que não fecharam o seu microfone. Então, vou pedir a gentileza que tenham cuidado, né, para que, se não, dá interferência, tá? Muito obrigada. Desculpa, Dom Adelar, novamente. Entendi que imagina, é bom que você interrompa, senão fica muito chato de ouvir. Não, daqui um pouco eu lhe interrompo de novo. Isso, ótimo. Outro pressuposto importante da vocação, qual que é? A vocação sempre é um diálogo. Não foi assim que o Samuel fez com Deus? Ele dialogou, ele escutou Deus que o chamava, ele dizia, estou aqui, você está me chamando. Sempre que o ser humano se fecha sobre si próprio, ele não vive a sua vocação. Não. Então, nós somos seres de diálogo. Nós fomos criados para sermos do diálogo. E nós precisamos dialogar sempre. Bom, se estou dizendo que nós somos seres do diálogo e devemos dialogar sempre, isso significa que nós não temos sempre clareza de toda a vocação. Não temos sempre clareza de toda a vocação. Não temos. Agora, a vida, ela se faz missão e ela vai se construindo enquanto missão. Que bom a gente ver quando um seminarista vai fazendo um caminho de crescimento até a vida sacerdotal, quando cresce depois de padre, quando cresce depois de bispo, sempre é momento de crescer. Uma irmã religiosa, quando um casal passa por um momento de crise na sua vida, vai superando. Nós vivemos sempre com um diálogo com a outra pessoa, diálogo com Deus, e diálogo para compreendermos as realidades onde nós estamos inseridos também. Tá? Quinto ponto da resposta à pergunta: o que é a espiritualidade vocacional? A espiritualidade vocacional, ela supõe uma resposta livre da pessoa à proposta de Deus. Sempre livre e total. Nós, da vida consagrada e da vida ordenada, nós temos o rito de que nós nos prostramos. Aquele momento do rito da ordenação, ele é um rito muito importante, porque ele significa o quê? Eu estou me entregando a Deus. Entrego a Deus tudo aquilo que é da minha vida. Mas no matrimônio também existe isso. Se não houver o consentimento da pessoa diante do outro, é de livre, espontânea vontade que vocês aqui vieram? Sim, é óbvio que é. Claro que nós estamos falando aqui do ideal, mas é preciso conhecer, aprofundar aquilo que é a liberdade na vida da pessoa. Segundo, é preciso se preparar para dar a resposta à pergunta sobre aquilo que é o sentido da nossa vocação. Então, vamos recordar, então, quais são os pontos que eu falei. O primeiro deles, que a nossa vocação é diferente de profissão.
Não é que a profissão seja errada. Aquilo que nós entendemos por espiritualidade vocacional é diferente porque coloca o centro em Deus e não em nós mesmos. Segunda realidade importante é que nós entendemos que só é possível haver vocação quando nós fazemos o esforço de sairmos de nós mesmos e nos abrirmos para Deus e para as outras pessoas, sobretudo para Deus. Terceiro, nós compreendemos que, então, consequentemente, a nossa vida vocacional está inserida nessa dinâmica de que alguém um dia olhou para nós, nós nem existíamos ainda, nos amou, continua a nos amar, nos chamar, nos enviar e nos acompanhar até o último dia de nossa vida. Quarto, eu falei que a dinâmica da espiritualidade vocacional, ela é sempre eclesial, isto é, ela acontece na igreja, numa comunidade, numa paróquia, numa diocese. Somos nós. Não estamos no século passado, nem daqui a um outro século. Hoje, precisamos amar a nossa vocação. E quinto ponto, que eu trouxe, então, o diálogo com com a realidade que nós vivemos. Nós somos seres de diálogo, precisamos discernir, fazer um caminho permanente para compreender. E sexto, né, são 6 pontos, então, o nível de liberdade para a gente poder dizer o sim definitivo da nossa vida. Muito bem, irmã Maristela. O primeiro ponto falado, posso continuar? Pode continuar. Eu acredito assim que quem tem perguntas pode ir colocando ali para nós, que a gente depois no final vai ter algum tempinho também para as perguntas. Então, nós vimos esses pontos e agora, como nós podemos proceder com isso, dona Adelar? Certo, então tá. Muito bem, irmã Maristela. Bom, o que nós podemos fazer? Como podemos viver essa espiritualidade vocacional? Quem? Eu, bispo, as irmãs, os padres seminaristas, os leigos, aqueles que estão casados, aqueles que estão solteiros, todos somos chamados a vivermos esta espiritualidade vocacional. Primeiro eu destaco algo que nós estamos fazendo muito bem. Deixa eu dizer aqui, parabéns para a nossa diocese. Parabéns porque nós rezamos, porque temos uma boa equipe vocacional, que ela é diocesana e que ela é também paroquial. Alguns lugares ainda não tão bem organizados. Conheço bem a nossa diocese e eu sei disso. Porém, parabéns, porque nós estamos obedecendo aquilo que Jesus disse no Evangelho. Pedi ao dono da messe que envie trabalhadores para a sua colheita. Estamos fazendo isso. Cada comunidade, uma nova vocação. Eu sei que em alguns lugares se reza o terço, na comunidade, nos grupos, nos encontros, nos retiros, nos movimentos, nas pastorais, assim como aqui nós rezamos no início da nossa live aqui. Então, rezar sempre. E por que rezar? Porque se eu dizia antes que a vocação nasce de quando nós olhamos para os olhos de Deus e nós nos descobrimos que nós somos diante dele e da realidade que está ali, então é preciso rezar. E segundo, porque a vocação, ela é fruto da graça de Deus. Ela não é uma escolha pessoal unicamente. Ela é fruto da graça de Deus, do amor de Deus que se volta para cada um de nós. Segundo elemento importante, aqui a irmã Maristela já prepara aí, porque a irmã vai me ajudar também. Elevar o nível da nossa alegria pela vocação que nós vivemos. Gente, um padre, uma irmã, um casal, nós temos que mostrar a alegria da vocação que a gente vive. Como? No dia a dia da vida, no nosso jeito de ser. Não vamos ficar sempre dando risada? Não, porque tem dias que a gente não está com todo aquele sentimento feliz, porque tem problemas. Todos têm. Casal tem, padre tem, bispo tem, irmãs tem também. Agora, dentro da gente, é preciso que nós tenhamos uma alegria reconciliada.
O que é uma alegria reconciliada? É aquela que recolhe a vida, o passado, o presente diante de Deus e sabe quem eu sou. Eu sei quem eu sou diante das pessoas, diante da realidade, para poder ajudar, orientar também. E com esta alegria, então, como diria o nosso São Francisco, se precisar, podemos falar também. Claro que precisa, né? Então, falar bem da vida dos padres, falar positivo da vida consagrada, falar muito bem da vida matrimonial. Foi isso que o nosso Papa Francisco nos pediu para fazermos quando nós ouvimos os escritos sobre os sínodos que foram realizados. Nós precisamos falar bem dos padres. O padre Adicir, que está aí me acompanhando, recorda de um padre que nós visitamos numa paróquia da nossa diocese e que não parava de dizer para todas as comunidades: é preciso falar bem do padre, senão ninguém quer ser padre. Ele sempre dizia. Mas o mesmo vale da vida sacerdotal, da vida consagrada, religiosos, né? E também da vida matrimonial. Também da vida matrimonial. Aliás, esse é um ponto que tem que destacar, que algumas das paróquias que nós visitamos, 2016, 17, 18, nós fomos vendo que não havia quase mais matrimônio. Gente, nós já estamos com mais 1, 2, para o 3º ano, além daquele ano que nós visitamos, 2019, 2020, 2 anos, além daquele ano. Então, São João Paulo II, eu gosto demais desse pensamento dele, disse que se nós soubermos elevar o nível de nossa vida enquanto padres, vida presbiteral, com mais intensidade e alegria, não faltarão os que irão se apaixonar e acolher esta vocação. Diga, irmã Maristela. Muito bem, então quero complementar a sua fala. Quem sou eu para complementar uma fala sua? Mas o nosso querido Papa Francisco, no livro que eu imagino conhecido, se não de todos, de quase todos, Deus é Jovem, onde acontece uma entrevista de Thomas Leoncini ao Papa Francisco, o entrevistador faz a seguinte pergunta. Gostaria, ou melhor, uma afirmação, gostaria de concluir perguntando quais são as características que nunca devem faltar num jovem. E aqui não só no jovem de idade, mas na nossa juventude, nós, como animadores vocacionais, nós religiosos, nós sacerdotes, nós consagrados, enfim, nós leigos, nós família. E o Papa Francisco diz, nunca pode faltar entusiasmo e alegria. E a partir disso, pode-se falar outra característica que não pode faltar, que é o senso de bom humor. Para poder respirar, é fundamental o senso de humor, que está ligado à capacidade de se alegrar e de entusiasmar. O humor também ajuda a estar de bem com a vida, e se estivermos de bom humor, é mais fácil conviver com os outros e conosco. E aí ele finaliza convidando a todos a fazer a oração do bom humor, que é uma oração que o Papa Francisco reza todos os dias. Ele traz presente aí que é a oração do diária que ele reza e pede justamente para ter esse entusiasmo e ter essa alegria. E acredito que a espiritualidade vocacional, se nós não tivermos esse entusiasmo, essa alegria, é como o senhor disse o exemplo desse padre, né? Dizer, como é que alguém poderá querer seguir a vida religiosa consagrada se eu chego assim, eu sou a irmã Maristela. Dizer, cadê o entusiasmo, cadê a alegria, né? Cadê o brilho no olhar, cadê aquela vontade de entusiasmar os demais? Então, acho que o Papa Francisco vem a fechar com chave de ouro essa característica que o senhor traz. Obrigado, ótimo, muito bom. Seguindo, então, outros elementos assim bem práticos, que nós já estamos fazendo, que não estou inventando aqui. Nós sabemos da importância da iniciação à vida cristã. Acompanhar, oferecer uma iniciação à vida cristã. Isso significa o quê? Aqueles que se preparam para receberem o sacramento da crisma, que não é o objetivo da iniciação à vida cristã, mas é formar para a vida cristã, e depois também
os grupos de jovens que vão ajudando a fazer esse papel de discernimento. É claro que as duas são importantes. Aqui estão os animadores educacionais, que são das paróquias, que estamos muito, muito ligados à catequese e aos grupos de jovens também. Por quê? Porque nós sabemos que nós temos um anúncio positivo para dar para os nossos jovens. Nós queremos partilhar com eles isso. E se não há esse anúncio positivo, e se não há esse treino, muitas vezes eu falei disso já, quantas vezes precisamos nos disciplinar, porque não está na base da nossa vida profissional, que todos os dias nós levantamos de manhã, temos que acolher a palavra. Qual a palavra que a igreja apresenta? Aquela que nós temos hoje como diocese, ali, para a gente acolher. Depois a gente vai para o trabalho. Depois, em outro momento, nós rezamos de novo. Mas quem é que ajuda para que a gente entenda isso? Que a gente consiga internalizar essa perspectiva toda, de acolher a palavra, de se deixar ler por ela, de meditar, de rezar, de voltar os nossos olhos para Deus, e, portanto, que vai acontecer aquilo que eu disse antes, que é aquele olhar para Deus e para si próprio e reconhecer que nós, de fato, somos amados por Ele e que Ele nos chama por uma grande missão. Senão, não acontece. Eu tenho a convicção, além de todas as questões mais sociais, e que nós sabemos que são várias, que a principal questão da falta de vocações matrimoniais é a deficiência da formação dos nossos jovens. Esta é a principal. E segundo, a nossa, dos padres e das irmãs, também estão ligadas a isso. Então, nós estamos caprichando. Não é que nós não estejamos fazendo. Estamos fazendo sim. Outro ponto importante, e aqui eu vou falar mais uns 5 minutinhos, já acaba, irmã Maristela, tá? Outro desafio que foi apresentado pelo Sínodo, aliás, é o jeito de ser de Francisco. Francisco trouxe para a igreja isso. Não é que não existia antes, Bento XVI também tinha. Mas os escritos de Francisco e as falas dele, ela nos ajudam a entender que é preciso aproximar-se, escutar e acompanhar os jovens no caminho vocacional. Aproximar-se, tem que ir onde eles estão. Aqueles que são os assessores dos grupos de jovens, que missão grande que vocês têm. Meu Deus, quem é catequista? Mais ainda, não se assustem, mas para dizer assim quanto que isso é de fato importante. E saber escutar o que eles dizem, escutar aquilo que eles não dizem, aquilo que eles escondem, estar próximos dele, acompanhar este caminho que eles vão fazendo na sua vida. Quanta escuta nesse tempo da pandemia! Nossa! Por isso que nós insistimos tanto que os assessores dos grupos não deixem os grupos sem esta presença. Não deixem. É tempo em que muitos jovens, por exemplo, sentem a dificuldade no sentido da vida, sentem a dificuldade da depressão, sentem medo. Nós, adultos, sentimos, porque nós não conseguimos também dar conta dessa situação difícil que nós estamos vivendo. Então, vamos nos escutar. Não dá para a gente se abraçar, não dá para a gente, ao menos, se escutar e dizer uma palavra. Tudo bem? Depois ainda, a espiritualidade vocacional que empenha a nossa liberdade no seguinte sentido, que ela pede da gente uma prática constante de oração, já falei antes, porque a resposta última da nossa vocação, ela é um salto da fé. Vou repetir isto. A vocação sempre é um salto da fé. A vocação não é medida como a matemática.
vou colocar uma lista das vantagens e uma lista das desvantagens. Vamos ver se vale a pena casar com fulano, com ciclano, se vale a pena ser religioso ou religiosa, se vai ser dessa congregação, se vai ser da outra, se vou ser padre, se não vou ser padre. Não, não é. O que conta mais é o salto da fé que nós damos. Nós sempre recordamos aquilo que Maria disse para o anjo. Bom, vou dizer com minhas palavras, assim, sem querer minimizar, para o anjo que a visitou. Olha, arcanjo Gabriel, eu não sei, eu não estou entendendo isso que o Senhor está pedindo de mim, mas eu sei que vem de Deus e sei que Deus me acompanha e eu vou seguir, eu vou ser fiel. Atenção, porque o salto da fé significa o quê? Que você confia naquele que você entregou a sua vida. Você confia. É como se você se agarrou nele. Isto vale para quem casou também. Vale para o religioso, vale para o padre, vale para o bispo, vale para todos nós. Nós confiamos nele. Nós damos um salto da fé, nós não entendemos tudo, nós dispomos a fazer o processo de discernimento todos os dias da nossa vida. Como será nosso futuro? Não sei. Está nas mãos de Deus e vamos caminhando com alegria desta maneira. Consequentemente, e aqui vamos já concluindo, o que Deus nos promete? Nós nunca escolhemos porque Deus nos prometa. Deus nos diz, vá em frente, eu estou contigo. A espiritualidade vocacional, ela nos dá a certeza de um Deus que caminha conosco sempre. Falou para Moisés, vai lá, eu estou contigo. Falou, Jesus no final da sua vida falou para os discípulos, eu estarei convosco todos os dias até o fim dos tempos. Deus nunca abandona. Aliás, Deus nunca nos abandona, mas não nos abandona especificamente na missão que nós temos enquanto vocacionados. E óbvio que nós destacamos uma figura especial da nossa vida, que é a Virgem Maria, para que ela seja nossa inspiradora sempre. A nossa devoção a ela é uma devoção de quem olha e diz assim, olha, vale a pena, vamos seguir, porque ela nos ensina esse caminho de entregar-se nas mãos de Deus, de viver com fidelidade, viver as alegrias e também tomar a cruz de cada dia e seguir até o fim. Isto que eu tinha preparado, eu quis falar assim de maneira muito simples, espero que eu tenha conseguido passar os pontos principais, irmã Maristela. Muito bem, dona Adelar. Por enquanto, eu não recebi nenhuma pergunta aqui, mas tem alguns comentários que eu acho que são bem pertinentes. E eu vou fazer uma pergunta, já que ninguém mandou, eu vou fazer uma, né? Não posso perder a oportunidade. Mas, dona Adelar citou as vocações, aqui tem falar bem de todas as vocações. Muitas vezes esquecem da vocação leiga. Parabéns que estão lembrando desse, não apenas da vocação sacerdotal. Normalmente esquecem da vida religiosa masculina, né? Então, também que são os consagrados homens, né, que não são sacerdotes, que estão também nessa missão de evangelizar. Mas alguém diz, tenho a convicção de que não faltam vocações, mas animadores, suscitadores e cultivadores de vocações. É o que fala Beato Justino. E alguém diz, muito profunda a fala. No nosso YouTube também nós temos bastante gente nos acompanhando, que bom, agradecemos, que as pessoas também estão aí contribuindo. Ainda dá tempo, se alguém quiser fazer pergunta, Dom Adelar vai responder. E irmã Gilmara pergunta, por que para o jovem é difícil dar um passo para qual seja a vocação? Né? Então, se o senhor quiser fazer algum comentário a partir dessa pergunta, depois eu faço outra. Eu vou, irmã Maristela, ainda comentar a anterior. Atenção, nós, como evangelização, por favor, congregações religiosas, diocese, arquidioceses, famílias, pastoral familiar, todos não deleguemos esta missão para algumas pessoas. Ninguém aguenta. Porque quando chega no mês de outubro, e aí as congregações perguntam, quantas são as vocações desse ano? Aí você desanima a pessoa que está trabalhando, né? Porque alguma vez não tem ninguém.
mas não faltou trabalho. Então, quem tem que trabalhar? Eu tenho falado várias vezes aqui na diocese, nós, significa, falando especificamente dos padres e da questão do pouco número de seminaristas que nós temos, nós, o padre da paróquia, é o primeiro animador vocacional. Precisa ele fazer a sua parte. Todos os outros também, né? Mas o padre tem que fazer. E dou parabéns, porque tem alguns que, de fato, eu tiro o chapéu, porque eu vejo que tem um trabalho muito bonito sendo feito junto com a equipe diocesana e a equipe paroquial também, lá na sua comunidade. Por favor, me repita a segunda pergunta, porque eu respondi a primeira. Muito bem, a primeira pergunta foi: por que para o jovem é difícil dar um passo, seja qual for a vocação? Muito bem. Claro, tem a dinâmica pessoal, que envolve aquilo que é humano e aquilo que também é da nossa fé. Obviamente, eu quando fui para o seminário, já contei essa história muitíssimas vezes, né? É com 14, não com 15 anos que a senhora leu aí, irmã Maristela, e aí não tinha clareza da vocação. Nem tinha como ter clareza com 14 anos. Quem é que tem clareza com 14 anos? Assim, um desejo sincero, muito bonito dentro de mim. E esse desejo sincero e bonito que eu tinha dentro de mim foi se amadurecendo. Amadurecendo como? Aquela lógica que eu falei antes, sentindo-se acolhido e amado por Deus, enviado para uma missão e humanamente respondendo, né? Numa igreja, nos desafios da realidade e formando devagarinho. Então, a dinâmica da resposta vocacional, ela não é a mesma de todos, tanto que as novas orientações para a formação, estou falando agora dos padres especificamente, dos padres, desvincula a formação intelectual do caminho vocacional, porque não é a mesma, né? Algumas pessoas estão maduras antes, outras pessoas depois, e isso significa que a nossa formação tem que ser personalizada. Algumas vocações são mais facilmente conseguem dar resposta, tem mais segurança própria, outras menos. Algumas conseguiram já internalizar, se é uma congregação, então o carisma masculino, feminino, ou então a vocação matrimonial, conseguiu internalizar o que é esse matrimônio, e então vai responder o sim a outra pessoa, vai receber a bênção de Deus. Outras pessoas não. E quem sabe, vai saber, a graça de Deus às vezes vai conduzindo a pessoa e ela vive longos anos assim, sem ter tido tanta profundidade também na sua resposta, e vai alcançando durante a sua vida também. Eu penso, dona Adelar, que aqui o senhor já respondeu o que alguém pergunta no YouTube sobre essa questão dos jovens. E não existe uma receita. Alguém pergunta como descobrir jovens vocacionados. Não existe uma receita pronta, e como animadora vocacional me dou no direito de lhe ajudar a responder essa questão. Que é um trabalho árduo, é um trabalho constante com jovens, com adolescentes, com crianças, e não existe uma fórmula secreta. Não sei se o senhor quer complementar essa, mas antes eu já lanço junto com essa de descobrir os jovens, o Fernando... Nossa, está pequena a letra aqui para eu ler. O Fernando Riquetti disse: como podemos acompanhar os jovens em um contexto de sociedade cada vez mais desafiadora para a fé? Eu até posso ajudar na segunda parte ali. Na primeira, eu concordo absolutamente com a sua resposta, irmã Maristela, no seguinte sentido, de que uma vocação vai surgir, eu repito de novo, quando tem ao menos dois pressupostos. O primeiro pressuposto é aquele antropológico, de sentir que a nossa vida não está voltada sobre si própria. Quando a nossa vida está voltada sobre nós mesmos, então, até pode seguir uma vocação, não vai dar certo, né? Segundo, quando se trabalha a fé, porque nós entendemos que não é uma escolha pessoal, é de Deus que vem. Nós nos descobrimos diante do olhar de Deus. No olhar de Deus sabemos quem nós somos.
Óbvio que, numa sociedade onde temos dificuldade de evangelizar os nossos queridos jovens, vai ser mais difícil de descobrir a vocação. Então, nós vemos que nos nossos grupos de jovens, nas paróquias, nos grupos, tem mais possibilidade de termos alguma vocação, né? Não é que tenha necessariamente, mas existe mais possibilidade. Inclusive, eu vou repetindo aqui, a vocação matrimonial e a vocação do leigo solteiro também, né? Que vai descobrindo que esse é o caminho da sua vida. Muito bem. Temos mais uma pergunta aqui, ela é bem específica para a nossa diocese. Como trabalham as equipes vocacionais aí na diocese e os grupos de jovens e catequese? Então, o senhor quer responder? Quer que eu lhe ajude? Isso é para vocês responderem. Eu só vou começar a responder, irmã. Pode começar. Eu acho que vale a pena, porque, de fato, esse ano nós tínhamos nos projetado para algo grande. É óbvio que, nesse momento, a gente não conseguiu. O ano vocacional diocesano, com um projeto que ele pudesse ser realizado a nível diocesano, paroquial, comunitário, em todas as instâncias. E com muitas programações, inclusive a nossa Romaria diocesana, a nossa Romaria dos Jovens, a Nossa Senhora de Fátima, os encontros nas famílias, tudo, o retiro com os jovens antes do sacramento da Crisma, muitas coisas pensadas ali com o Padre Eliseu, com vocês, irmãs, e também com os leigos do matrimônio para serem realizados, né? Eu vou dizer até ali. Agora você continua, por favor. Eu acho que o senhor em si disse praticamente tudo, né? Quando nós pensamos no ano vocacional, justamente se pensou em diferentes ações, com crismandos, com jovens, com as equipes vocacionais paroquiais, que a gente promove no mínimo 3 encontros presenciais ao ano, e aí agora a equipe se reuniu e começou a perceber que precisava fazer alguma coisa. Esta formação que hoje está acontecendo, ela foi pensada somente para a diocese. Então, a fala, inclusive, de Dom Adelar, ela era com o objetivo de focar na diocese, mas percebendo também as manifestações, foi aberto para o regional e para as congregações, e aí tomamos essa proporção um pouco maior, né? Também isso que deu alguns ruídos no início, mas que tudo a gente ajeita no decorrer. Como diz o ditado, as abóboras elas se ajeitam no decorrer que a carroça anda, né? Então, acredito que são essas ações que estamos fazendo, e temos aí o grande desafio diante da pandemia de sensibilizar os nossos animadores vocacionais e continuar trabalhando. Uma outra ação que nós estamos fazendo bem pontual nesse momento é o projeto de vida aos grupos de jovens. Fizemos um encontro e uma formação com os assessores, a linguagem da CNBB é assessores, na nossa diocese a gente trabalha assessores e tios, porque dos grupos mais a nomenclatura tios pega mais do que assessores, né? Mas fizemos essa formação e todas as semanas estamos enviando uma etapa, um passo na construção do projeto de vida, uma proposta. Não significa que eles tenham que seguir rigorosamente aquilo que foi enviado, mas é uma proposta de construção do projeto de vida para todos os nossos grupos de jovens da diocese. E junto com isso, os nossos animadores vocacionais e assessores tios estão sendo desafiados a enviar diariamente a leitura do Evangelho. Se envia o texto bíblico e também um vídeo que a diocese posta no YouTube, que é uma outra ferramenta de sensibilizar. E aí responde talvez um pouco a segunda pergunta do Fernando, que ele disse como atrair os jovens para dar um sim confiante. Quer dizer, eu lembro de um ditado que a minha mãe sempre dizia: água mole em pedra dura, tanto bate até que fura, né? Não sei se realmente fura, mas a gente precisa insistir, a gente precisa dar esse espaço. E a gente vê que os animadores vocacionais leigos, os tios, eles acabam dando um retorno para a gente meio frustrados, que nem sempre recebem o retorno dos jovens, mas nunca desistir. Eu acho que
a gente nunca pode desistir dos jovens, nunca pode desistir dos leigos, enfim, de ninguém. Dom Adelar, tem um monte de pergunta aparecendo aqui, parece que eu tomei a palavra e não paro mais agora, né? Vamos lá, então. Antes da sua pergunta, só comentar alguma coisa. Algo que o nosso tempo está pedindo é que haja pessoas capazes de escutar, que são os diretores espirituais, diretoras, diretores, masculino e feminino, homens e mulheres, leigos e da vida consagrada e vida ordenada também. Foi muito bom que o Papa Francisco tenha escrito no documento final dos jovens que as irmãs religiosas também têm esta missão. Está lá escrito, né? Não só os padres, mas também as irmãs religiosas para acompanhar o caminho do discernimento vocacional dos nossos jovens. É uma formação que nós precisamos aprimorar, porque nós não temos naturalmente esta formação de acompanhar as pessoas, escutar aquilo que as pessoas têm dentro de si para poder fazer o processo de discernimento. Certo, irmã? Por favor. Certo. Eu acredito que um pouco também dessas respostas do acompanhamento, na terceira quinta-feira, o tema ele é bem acompanhamento vocacional com o irmão Márcio, que é marista, e ele coordena a Escola Vocacional Marista. Ele tem um livro também que fala um pouco dessa dimensão do acompanhamento vocacional. Então, se o senhor não conseguir, e eu também dando uns pitacos junto, a responder isso, no dia 30, o irmão Márcio, eu acredito que pode clarear ainda mais. Já fica a dica, não esqueça, ou melhor, lembre-se, coloquem na agenda, nossos próximos encontros. Dia 23, com o Padre Gabriel, que pode abrir a câmera dele para o pessoal vê-lo, já ele está acompanhando. O Padre Gabriel, que é da Diocese de Montenegro e coordena o regional. Abre o microfone também, que daí o pessoal pode ver. Isso, dá boa noite aí. Bem. Padre Gabriel, então, vai estar... Boa noite. Que bom que o senhor está aí. Obrigado. Vai estar conosco na próxima quinta-feira com o tema Cultura Vocacional. E na última quinta-feira, dia 30, o irmão Márcio, que vai trabalhar a dimensão do acompanhamento vocacional. Muito bem. Nós temos mais alguns minutos, porque é 21 horas agora, então mais algumas respostas são possíveis de serem dadas ainda. Eu acho, sim, um pouco perigosa essa pergunta, mas eu vou ler, de repente o senhor sinta-se livre se quiser responder ou não. Dom Adelar, muitos jovens procuram as congregações religiosas e, se não usam hábito, não têm interesse. Não parece que a vocação está na roupa, porque parece que a vocação está na roupa e não no chamado. O que o senhor tem a dizer sobre isso? Quem faz a pergunta é Fernando Oblato, de São Francisco de Sales, de Viamão. Muito bem. De fato, a questão não está na roupa, a questão está na identidade. A crise que nós estamos tentando superar é uma crise da falta de identidade, ou então de um exagero de identidade, talvez. Sonho com um momento em que isto não seja mais uma grande preocupação nossa enquanto igreja, mas que seja a preocupação principal, aquela da missão. Se encontrando uma congregação onde tem o uso de hábitos e companhia limitada, possa viver bem, entregar-se, doar-se, fazer o bem, tudo bem, não tem problema. Agora, se buscando isso é para se esconder, até de questões muito humanas, pode ser, então, aí não temos como aprovar, né? Obviamente que não, a igreja nunca aprovaria uma coisa dessa. O importante é a liberdade interior. Duas coisas eu falei. O importante é a missão e, segundo, o importante é a liberdade interior daquilo que nós buscamos enquanto vocacionados. Muito bem. Aqui a irmã Gilmara, nós já respondemos antes uma pergunta dela, e tem uma segunda pergunta, um comentário com pergunta.
Acompanha alguns jovens e a maioria deseja de quem acompanha uma resposta de aprovação de sua escolha. Quer dizer, espera que o outro dê a resposta, né? O jovem muitas vezes não tem critérios e calma de trilhar o caminho. É como se quisessem que o anjo anunciasse a eles como Maria, o que fazer, né? Não tem receita pronta, né, dona Adelar? Aí já fica mais complicado. A irmã já falou, na verdade, né? Eu só recordo que Deus não fala assim diretamente, mas Ele fala na nossa vida, na oração cotidiana, no diálogo com a realidade, nas provocações da realidade, que vão formando convicções internas, onde Deus vai mostrando por sinais, porque Deus se comunica conosco por sinais, e Ele vai mostrando esse caminho. Bem, aqui vem uma pergunta muito bem elaborada, né, do nosso querido seminarista Daniel. Uma palavra sobre como dimensionar a vida pastoral das paróquias e a evangelização da juventude, ou então, sobre como vocacionalizar a comunidade e a iniciação à vida cristã. Que sinais visíveis, diferenciais, proféticos, hoje podem atrair os jovens para seguir Jesus amando a igreja? Que posturas precisariam ser melhor resgatadas e testemunhadas do encontro com Jesus para que o jovem veja no Evangelho um caminho de sentido? Muito bem. Longa pergunta, né, Daniel? Tudo bem, tranquilo. Prolixo. Como? Prolixo. Prolixo, ótimo. Eu creio que nas comunidades, sobretudo, nós temos visto assim, onde... Bom, primeira coisa, aquele passo do acompanhamento da iniciação à vida cristã. Uma vez que há o passo do acompanhamento da iniciação à vida cristã, levá-los a compreender a fé, abrir-se a Deus e, a partir de Deus, se perguntar sobre a vida. Porque a vida vai ter uma resposta não a partir de si próprios, mas a partir daquilo que de Deus na palavra vai trazendo para a nossa vida também. Eu falei teoria. Vocês ouviram que eu falei teoria. Como na prática vamos fazer isso lá na paróquia? Bom, então aí tem que usar muita criatividade. Às vezes, o que acontece é de que você tem um grupo muito bom, mas o grupo de jovens está sempre começando. Todas as vezes está começando. Até porque o bom do grupo de jovens é de que depois de um tempo eles já seguem para outra. Eles nunca estão maduros. Você tem sempre turmas novas, você está começando, você está trabalhando, e é bonito de ver isso, porque é a oportunidade que eles têm também de se perguntar sobre a vida, o sentido da vida, a missão que eles têm, o projeto de vida, e poder, então, seguir em frente. Sobretudo para nós, aqui eu tenho compreendido isso nos anos que estou aqui nessa diocese, a maioria das nossas paróquias trabalha com os jovens até a conclusão do ensino médio, porque depois eles vão embora. Não é que todos vão embora, mas muitos saem para estudar. Bom, e aí eu digo, quando eu faço a celebração da Crisma, onde é que vocês colocaram aquela Bíblia que ganharam no primeiro ano e que agora vocês já acabaram os 4 anos? Se ela está lá em casa, dentro de um armário, podem buscá-la. Deixem do lado da cama. E se um dia vocês forem para um outro lugar porque vão estudar, ponham dentro da mala e levem junto. Porque esta vai te dar a garantia de tu continuares a tua vida de fé. Elementos assim, eu acho que é preciso... Eu não tenho a resposta para essa pergunta total, mas eu digo assim, gente, vamos trabalhar junto e vamos procurar assim elementos positivos para ir respondendo em cada situação concreta. Muito bem. Padre Aldecir, sempre presente, fez um comentário elogiando a proposta, né, do projeto de vida. O Padre Aldecir, que está acompanhando o grupo de Pejuçara, aí eles estão tentando se motivar também para desempenhar o projeto de vida como a gente tem enviado. Islan Menezes diz, nós como animadores vocacionais temos o papel de orientar as vocações, a igreja, e eles que devem discernir com a nossa ajuda uma vocação específica. É bem uma síntese do que foi dito mesmo. Mas lá vai uma pergunta
né? É uma pergunta, assim, também, novamente, se o senhor não quiser responder, sinta-se livre, né? Mas ela entra na dimensão do acompanhamento vocacional. E aqui eu aproveito para dar a dica, se né, todo mundo leu, eu imagino, né? Christus Vivit, a encíclica do Papa sobre a juventude, e quando ele fala que nós precisamos, no acompanhamento, olhar para os jovens com compreensão, valorização e carinho, não os julgar continuamente ou lhes exigir uma perfeição que não corresponda à sua idade. E entra também uma fala do Papa Francisco que eu gosto muito. Em alguma oportunidade, alguém disse que o jovem é difícil. E o Papa Francisco olhou e disse, não, o jovem não é difícil. O jovem é complexo. E tudo que for complexo precisa ser estudado, precisa ser entendido, precisa ser acolhido e precisa ser amado. Só como um registro nessa dimensão do acompanhamento. E a pergunta é, como fazer um acompanhamento vocacional personalizado numa igreja clericalizada, onde a imagem do padre muitas vezes está elevada demais ou no pedestal, ou se destaca mais que o próprio Cristo? Qual sua postura referente a essa minha inquietude? Eu acho que Dom Adelar, já dentro da dimensão de missão, já respondeu em si essa pergunta, mas se o senhor quiser comentar mais alguma coisa. De fato, não é irreal esta pergunta. Ela algumas vezes ou muitas vezes se apresenta de maneira mais forte, mais concreta. Nós imaginamos assim, de que o caminho para o discernimento vocacional, e aqui está falando especificamente da vida clerical, o que não é positivo, porque o nosso Papa tem puxado as orelhas muitas vezes sobre essa questão da clericalização dos padres na igreja. O caminho vocacional não é este. E desejamos nós que não tenhamos nenhum que seja assim, porque não estaria cumprindo e vivendo bem a sua vocação. Eu não sei se a senhora que perguntou é uma leiga ou religiosa, enfim, mas o importante é você vai apresentar aquilo que é específico, aquilo que é bom, aquilo que é positivo, aquilo que você pode amar esses jovens, que ele se sinta amado e acolhido para o caminho correto. Normalmente, isso eu tenho aprendido pessoalmente, é de que nessas questões da clericalização e de fundamentalismos, muito pouco vale bater de frente. Não vale a pena. Se gasta muita energia para pouco resultado, né? Agora, vale a pena investir em caminhos que nós sabemos que são os caminhos corretos. Muito bem. Não foi senhora, foi Valman Fernandes, religioso seminarista de Santa Cruz, que fez a pergunta. Muito bem, Valman, muito obrigada. Registro aqui o comentário do nosso jovem lá de Chapada, do Edivan, o nosso jovem que está aí nos acompanhando. Ele diz assim, na região pastoral de Panambi, alguns jovens, entre parênteses, 5, se desafiaram a desenvolver um trabalho para despertar um maior interesse nos catequizandos, para seguirem na caminhada através do grupo de jovens de nossas paróquias. E boa iniciativa, então, dos jovens, eles mesmos, de darem continuidade, fazer com que quem está na crisma não fuja da igreja, né, mas permaneça nos grupos de jovens. Dom Adelar, perguntas, nesse momento nós não temos mais. Nós temos muitos comentários, muitos elogios aqui no YouTube. Solicitamos também que quem participou, se quiser deixar uma avaliação, sugestões para a próxima semana, a gente, como equipe, agradece, a equipe vocacional, que aqui está representada, irmã Adriane, irmã Luciana, irmã Lenice, o padre Eliseu, que eu estou vendo agora nesse momento, né, da equipe central da animação vocacional da Diocese de Cruz Alta. Eu gostaria que o senhor fizesse suas considerações finais, para também nós irmos encerrando esse nosso momento de formação. Muito bem. Então, dizer assim, bom, primeiro, muito obrigado por ter me convidado.
para partilhar, e vocês viram que eu partilhei não muita teoria, nem muita teologia, eu acho que abri o coração, na verdade, para falar da realidade vocacional. O que eu disse, de fato, eu creio, né? Tudo a gente consegue viver? Acho que não, né? Mas talvez seja o caminho que nós tenhamos que seguir em frente. Nós podemos ir concluindo, pedindo a bênção de Deus. Irmã Maristela, né, obrigado por ter acompanhado, por ter feito a intermediação. E pedimos que a Virgem Maria, Nossa Senhora de Fátima, acompanhe os passos de cada um e de cada uma que estiveram presentes na sala neste momento. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sobre todos vós, a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um grande abraço. Novamente, muito obrigada, Dom Adelar. O senhor, é sempre uma alegria poder dialogar com o senhor. Sempre anima também quem está ouvindo, quem está acompanhando, suas sábias palavras, palavras de pastor. Sou suspeita em falar, mas lhe admiro muito e desejo que continue sendo sempre esse pastor. Sentirei saudades, com certeza. Que bom. Relembrando, então, 23, com o nosso querido Padre Gabriel, da Diocese de Montenegro e coordenador da animação vocacional da CNBB, do Rio Grande do Sul, na próxima semana, com o tema Cultura Vocacional. E no dia 30, para fechar esse tríduo, esses 3 encontros, o irmão Márcio Costa, dos Irmãos Maristas de Brasília, trabalhando o tema acompanhamento vocacional. Então, a nossa alegria, a nossa gratidão a todos, religiosos, religiosas, padres, seminaristas, vocacionados, postulantes, noviças, seminaristas, já disse, leigos, casais, animadores vocacionais leigos, diáconos, enfim, todos os que estiveram conosco nessa noite. Os jovens que estão aí também, dos nossos grupos, de outros grupos, que bom que estão conosco, que bom que compartilharam desta noite. Muito obrigada, fiquem com Deus e até quinta-feira da semana que vem. Obrigado, uma boa noite. Boa noite.